Assim. Acho que é isso. Bom dia. Acho que é isso. Acho que a linha relativa é se espero. Bom dia. Quarta-feira, solzinho despontando, um dia muito parecido em clima com os demais, geladinho nos extremos e um pouco de sol e calor que aquece na base de acima de 20 graus, 24 graus. Diz que a partir de amanhã ainda vai esquentar um pouco mais, que é a tal da pré-frontal, né, que eles chamam. Nada mais é do que aquela quantidade de nebulosidade que chega e impede inclusive a chegada do frio. Tapa os ventos e tudo. Logo depois dela, ela arrebenta tudo. Então amanhã aquece um pouco mais. Chegamos a 26, 27 graus. Só que também logo depois traz a água e o frio. Beijo, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Seu nosso amado síndico. Terça-feira, dia 12 de setembro de 2018. Esse mano aqui desse Peugeotzinho que fica aqui na frente já há bons dias faz isso. Deixa aí. É terminantemente proibido e ele não tá nem aí. O carro tá bem judiado. Me dá a sensação daquele carro que já está comprometido de documento. Então a pessoa já não liga mais para essas coisas. Isso é perigoso. Já fiz isso com alguns veículos meus e realmente é bem perigoso. Eu esqueci de pôr a proteção aqui no sapato. Bom, hoje eu peguei, a Pitoquinha já está na escola, de boa, tranquilo. Eu já peguei aqui para falar sobre algumas atualidades que está acontecendo, dar uma geral aí, né? Então vamos dar uma de últimas notícias. Hoje temos um jogo, nós corintianos, hoje, na verdade, quando vai chegando principalmente a semifinal, até quartas de final da Copa do Brasil, vai ficando bacana, porque os times mais fortes, eles vão chegando. E vão ficando, esses mata-matas são muito emocionantes, né? E aí você tem super jogos, né? E aí por uma coincidência, não é por uma coincidência, por uma combinação de regras daqui e dali, os times que participaram da Libertadores entraram na Copa do Brasil em fases bem posteriores. E acaba criando um conceito meio absurdo de assim, um time ganhar um único mata-mata, né? Jogar uma única fase e já estar uma não, mas duas, vai. Já está na semifinal. Então, mas assim, é regra para todos, não é? Eu tô falando isso porque eu tô querendo explicar o Corinthians. A fase tá boa, hein, cara? As autoescolas voltaram a ter carros por aqui, parece que melhorou um pouquinho as coisas, né? O pessoal tá querendo dirigir. Fazia um tempinho que eu não via a boa quantidade de carros aí de treinamento do pessoal das autoescolas. Isso é sinal de reaquecimento em alguns pontos da economia. Pode ser sazonal, mas pode ser uma boa perspectiva para frente, né? Enfim, e aí criou esse regramento que deu ao Corinthians a possibilidade de fazer 2 mata-matas, não 2 jogos, 4 jogos. 2 mata-matas e conseguir ser semifinalista da Copa do Brasil.
Assim, a sorte foi porque é tudo sorteio mesmo, né? Então o Corinthians pegou quando ainda estava na Libertadores, mas pegou um Vitória no primeiro jogo, nas oitavas de final. Vitória é um time fraquíssimo, tá lá ainda, mais uma vez lutando contra o rebaixamento. E pegou a Chapecoense, mais um time que também briga contra o rebaixamento. Times tecnicamente muito fracos. E isso deu a ele o direito de disputar a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians tem, nesse conceito de que todos participaram, o quarto melhor time, pelo menos, do Brasil, mas de jeito nenhum. É que em outros mata-matas, por exemplo, o Flamengo tirou o Grêmio. Olha só, tirou o Grêmio. Em um outro mata-mata parece que o Grêmio tinha tirado o Atlético Mineiro. Não, quem tirou o Atlético Mineiro foi a Chapecoense, mas o Atlético Mineiro jogou a Copa do Brasil com o time reserva. E com 2 0-0, né? A Chapecoense tirou o Atlético Mineiro com 2 0-0, né? Ganhou nos pênaltis. Enfim. E o resultado final é que hoje tem uma situação bastante atípica para a atual situação dos times. Semifinais da Copa do Brasil são Palmeiras e Cruzeiro, um puta jogaço com 2 excelentes times. Palmeiras é melhor. Palmeiras, na minha opinião, é o melhor time do Brasil. No conceito de investimento, capacidade, elenco e tudo mais, é o melhor time. Tanto que está 3 pontos atrás dos líderes do campeonato, no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro é um copeiro, um timaço, um belo time que também não se pode desprezar. Embora o Palmeiras seja bem superior ao Cruzeiro, não é um jogo que você pode virar e falar, tá tranquilo, o Palmeiras vai levar. Não. Parece até que o Palmeiras joga o primeiro jogo em casa. Então isso deixa as coisas menos desconfortáveis ao Cruzeiro, que é o time inferior tecnicamente. Não muito, mas só um pouco. Agora, do outro lado, o Flamengo é, na minha opinião, o segundo melhor elenco do Brasil, mas não engrena, não adianta, eles não conseguem fazer aquele caldo funcionar. Não é que não engrena, não, é um time que disputa sempre tudo o que precisa. Time de exemplo de administração atualmente, time que trabalha bem com as suas receitas, que traz bons jogadores para o nível do futebol brasileiro, jogadores de ponta para futebol brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, isso já faz uns 2 ou 3 anos e não consegue ganhar. Não ganhou nada. Cai na Libertadores, cai na Copa do Brasil, cai no Campeonato Brasileiro, acaba deslizando nas últimas rodadas aí. Sempre assim. Mas sempre um time de respeito. A diferença é meio que abissal ao time do Corinthians. Mas e aí eu vou pela parte que me faz, que mais uma vez eu tento explicar por que eu gosto tanto de futebol. Eu vou deixar de torcer pro Corinthians? Nunca. Eu vou assistir o jogo, vou torcer, vou xingar porque provavelmente deve perder, é um time muito inferior. Mas você quer um comparativo maior do que o Palmeiras com o Corinthians? Nesse último domingo o jogo foi 1-0. O jogo foi feio? Foi. O Palmeiras criou 15 chances? Criou. Mas e daí? O jogo foi 1-0. O Corinthians estava com uma postura defensiva muito bem feita. O Corinthians é capaz de passar para a final da Copa do Brasil? É. Por que que é? Porque primeiro que é mata-mata. Vamos imaginar um 0-0, simples assim, segurar tudo. Não quero jogar
Só quero me defender e consiga. Traz pra cá. Semana que vem, o próximo jogo na Arena Corinthians. Vão lotar aquilo lá até o andar de cima. E faz 1-0 ou mais um empate e leva para os pênaltis, enfim. Você entendeu? Então assim, é futebol. No futebol, cara, o legal é que o 15 de julho de Piripiri ganha do Palmeiras. Do Palmeiras da Parmalat. Aquele trilionário time. Entendeu? No futebol, o Tiradentes ganha do Corinthians. Corinthians de Sócrates, Zenon, Vladimir, Birubiru. Só isso. Tudo bem que o jogo da volta foi 10-1 pro Corinthians. Mas acontece. Então assim, é uma pena ver o Corinthians assim, desmanchado, maltratado. Mas pro conceito do que é bom pro meu time, bom efetivamente, pensando direito, não como torcedor, que é ruim pensar como torcedor. Como torcedor eu vou torcer pro Corinthians e acabou. Eu não quero que o Corinthians perca. O fato de ser bom pro Corinthians seria realmente tomar uma cachapada, sair e se colocar no seu devido lugar de 10º colocado do Campeonato Brasileiro. É isso. Por quê? Porque a ficha cai, começa a pensar e repensar alguma coisa com um pouco mais de seriedade. Mas o lado de torcedor vai falar, vai que ganha, né? Vai que vai pra final. Já pensou Corinthians e Palmeiras? Ou mesmo Corinthians e Cruzeiro? É jogão. É que cria problema, né? Cria polarização, cria rivalidade e tal. Mas são 2 jogos, assim, imperdíveis. Amanhã eu falo sobre o que possa ter acontecido aí, né? Vou deixar esse povo passar. Embora alguns não mereçam, ó, tipo esse aqui. Mano, mas por que você põe uma jaqueta dessa grossura e abre ela? Bom, deixa eu falar, a vida é dele, né? Saindo do futebol, meus palpites, tá. Se o jogo for aqui no Palestra, na Arena, no Allianz Arena, que a Globo não fala porque não tem contrato de imagem assinado, eu acho que rola um 1-0, 2-1 pro Palmeiras, 70% de chance, 30% de chance de ser um empate. Um 0-0, 1-1. Não, 70% de chance de ser 1-0, 2-1 pro Palmeiras, 20% de chance de ser um empate, 0-0, 1-1, e 10% de chance de ser um 1-0 pro Cruzeiro, e os caras segurem tudo. Flamengo e Corinthians, isso vai ser no Maracanã mesmo. 80% de chance de ser 1-0, 2-1, não, 1-0, 1 ou 2-0 pro Flamengo. 10% de chance de ser um empate, um 0-0 horroroso, tosco. E mais 10% de chance de ser 1-0 pro Corinthians, e olha lá, e bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Amanhã eu falo sobre essas probabilidades. Eu aposto no que eu quiser. Na lata de maioria de possibilidade, simples assim. Palmeiras em São Paulo e Flamengo no Rio. Pronto. Na base, teoricamente, essa final seria Flamengo e Palmeiras. Um puta jogão. Os 2 melhores elencos do Brasil, na minha opinião. Já pensou? Que belíssimo jogo que teremos. Pode ser que tenhamos, né? Outro assunto. Ontem, finalmente, o Partido dos Trabalhadores, esse ícone que me enganou durante tantos e tantos anos, com um discurso de honestidade e decência,
mas que ainda engana muita gente, não sei se com esse discurso, mas com outros, tão desonestos quanto eles mesmos, finalmente oficializou a retirada da candidatura de Luiz Inácio da Silva, depois dele ter perdido mais um recurso. Havia a possibilidade de um último recurso, prorrogar essa decisão, levar um pouco mais para frente, entrar Supremo de novo e tal, mas decidiram por não fazer. Eu sei lá, eu acho meio ridículo demais falar sobre isso. Assim, aquela coisa que também eu teria que conhecer completamente tudo que funciona. A luta jurídica, ela também levanta uma bandeira de luta e de guerra contra as elites e contra todos que não querem Lula na presidência. Então eles usaram essa ferramenta dos recursos para dizer: estou lutando contra o mundo que não quer. Mas a leitura do mundo que não quer, e eu concordo até com isso, incrível ainda concordar com alguma coisa que sai desse partido pilantra, tão pilantra quanto os outros, vamos deixar claro, ele não virou pilantra, ele não é o único pilantra, eu não tenho essa capacidade míope de culpar PT pelas coisas, eu acho ridículo e acho imbecil, acho, como é que se fala? Primeiro, teoria da conspiração. Segundo, belo argumento politicoide. Terceiro, falta de inteligência, fanatismo religioso ou de futebol na política. Eu acho, simplesmente eu acho. Nossa, essa plaquinha aqui atrás ficou feiosa, hein, cara? Mas tudo bem. É seu, né? A bolsinha é bacana, gostei da bolsinha. Da bolsinha lateral aí. Dá pra eu ir. Eu vou raspar meu... Mas volto aqui. Há que se perceber pela leitura que não ia rolar. Quando, cara, eu aqui de fora, imbecil do jeito que sou, quando eu aqui de fora consigo olhar e falar assim, quando um crítico feroz do PT e de Lula diz que ele foi julgado politicamente, sem provas circunstanciais, que ele foi julgado e condenado. Julgar é uma coisa, condená-lo é outra. Apenas com base em depoimentos e não em fatos. Eu acredito que eles poderiam já ter essa leitura, ou eles já tinham mesmo, de que, rapaz do céu, que coisa ridícula, mano. A pessoa tá no meio e tá tranquila aí. Então, cara, aquela nem é teoria de conspiração, uma teoria talvez justificável, de que tudo isso se baseia em tirá-lo do meio político. E a gente pode, de repente, ter em breve mais provas, se nas próximas semanas ou próximos meses, logo depois das eleições, alguma coisa assim, ele consiga alguma redução de pena no sentido de poder, na pior das hipóteses, cumprir prisão domiciliar. Eu não sei como ainda não rolou um atestado médico, alguma coisa assim. Não é que não rolou um atestado médico. Esses atestados médicos devem estar lá. O que não tinha, era como tirá-lo da cadeia, senão o argumento cai. O mártir tem que ficar na cadeia. Tem que sofrer aos olhos do povo. E
finalmente retiraram uma coisa que também já se falava, já especialistas políticos aí diziam que na verdade a candidatura do Lula era um engodo para ganhar corpo e depois passar ao seu representante, no máximo de prazo possível, as intenções de voto. Tanto que num primeiro momento resolveu. Um estilinho amarelo. No primeiro momento resolveu. Já que na primeira pesquisa sem ele, o Haddad subiu de 4% para 8%, e 8% é considerável, considerando que Ciro, que é o segundo colocado, tem 12%. Né? Agora, a gente fica aqui tentando decifrar coisas que essas raposas velhas já estão planejadas há muito tempo. A estratégia deles é só aquela, mas é claro que a gente aqui de fora pode ter uma leitura e achar que se errou ou se acertou qualquer coisa. Erro para mim foi o meu erro e o erro de uma grande parte da população em acreditar no discurso de honestidade do PT. Então eu não caio mais nisso, não faço mais isso. Enfim, então a linha política agora está caminhando para esse lado. Também houve um impacto positivo para o Jair Bolsonaro depois do atentado que ele sofreu. Essa semana ele já deve pintar por aí. Irresistível a piada. Agora a facada atingiu pedaços do intestino. Mais pra frente ele vai ter que se submeter a outra cirurgia, porque a de agora foi uma correção que vai exigir que ele use bolsa lateral. Tá bom? E mais pra frente ele terá que fazer a correção disso pra largar a bolsa, né? A bolsa de merda. Então, a piada irresistível é que agora sai merda pela boca e pelo saquinho. Ai, ai, ai. Enfim, ele também se beneficiou com isso, com alguns pontos percentuais acima, de 22 para 26 em média. E na rejeição também ganhou, perdendo aí uns 2 pontinhos percentuais, de 43 para 41. Vencendo agora já vencendo, não empate técnico, vencendo Haddad no segundo turno, embora eu ache um absurdo ainda se considerar Haddad no segundo turno, mas enfim. Eu acho que, fora a merda completa que é Jair Bolsonaro presidente da República, isso é pra mim a merda completa. Isso é o estrago, é todo o estrago básico que o PT está ajudando a causar. Ajudou e continua ajudando a causar. Fora o desastre, a hecatombe nuclear que significa Jair Bolsonaro presidente da República, um grande estrago seria o Brasil ter que se unir com o Haddad, por exemplo, para derrotar Jair Bolsonaro. Errei feio. Errei feio, passei no vermelho. Tomara que não tenha nada ali que me pegue. Mas um governo de esquerda, até do Ciro. Eita. Tudo parado na linha da direita. Seriam realmente governos que teriam enorme, gigantesca dificuldade para governar.
gigantesca. Governos que passariam melhor por essa situação em que estamos hoje seriam os governos mornos. A partir de Marina. Marina é uma pena. Ela já está naquela fase que está perdendo voto. Mas a partir dela, Alckmin, Marina, eu sei a besteira que eu estou falando, tá? Eu sei o tamanho da besteira. Mas eu estou falando em governabilidade, eu estou falando em condição de governar com alguma coisa razoável de um lado ou do outro. Não se esquecendo que esse eu não tenho mais dúvidas. O Congresso Nacional, com a quantidade enorme de conservadores que nós teremos, para se alinhar com um presidente mais para a linha de esquerda, vai ser difícil pra cacete. Vai ser extremamente difícil. Enfim, a novidade de hoje foi essa, de que fica na faixa aqui, ó. Lula sai, entra Haddad e Mariana não sei o que é a bonitinha do PCdoB. Seguem as falácias, segue a política, segue a nojeira, o mau cheiro que a gente permite e permitiu. Eu deixo claro aqui que a minha aversão é a pessoa que eu enxergo em Jair Bolsonaro. É a pessoa, ele em si é para mim um cara desonesto e corrupto, tecnicamente falando mesmo, e é uma pessoa incapaz, na minha opinião. Mas eu entendo e não tenho nenhuma aversão ao eleitor do Jair Bolsonaro. Eu entendo ele ter chegado a essa conclusão. Eu entendo quando o cara fala, vai se fuder, chega, mano. Chega, vou apertar um botão do foda-se. Porque o Jair Bolsonaro é o botão do foda-se. Eu entendo isso. Eu me apavoro com isso. Porque os efeitos colaterais disso são gigantescos e muito prejudiciais a uma evolução social de caráter cultural, mental, que nós já alcançamos no Brasil. Vai sim ser um retrocesso. Institucionalizar a tolerância, a intolerância, né? Institucionalizar a intolerância é o pior legado, é o pior efeito imediato que teremos. Eu espero mesmo que isso não aconteça, mas vamos para o próximo. Fernando Haddad, na minha opinião, foi um prefeito, um bom prefeito, no conceito de algumas bandeiras que ele abraçou, que finalmente alguém deu uma olhada. Ele levantou a bandeira da mobilidade. E isso é bom. Fora isso, ele fez um governo relativamente limpo e no conceito de corrupção mesmo, de desvio e tudo mais. E só. Não é nada. E alimentou aquela bandeira falsa de entendimento da esquerda que muitos chucros ainda utilizam.
Enfim, resumindo essa questão Lula e Haddad, a pessoa do Fernando Haddad me agrada. Formação, competência, capacidade, discurso, postura, tudo isso me agrada, não me causa rejeição, o que já é uma grande coisa. Agora, a figura do PT, tendo a sua bandeira, a sua cabeça, todas as suas ações delimitadas pelo grão-vizir, pelo Luiz Inácio, essa realmente não dá mais para engolir. Essa é realmente a parte ruim. Então a candidatura do Haddad, ela é toda torta, toda errada. E se alguém se filia a isso, na tranquilidade de achar que ali está tudo de bom, tudo sossegado, ali está a sua ideologia política, não dá para ter 100% de confiança, né, meu? Enfim, e sempre tem o enfim, porque estamos chegando ao meu trabalho. Atualidades, hoje tem jogaços da Copa do Brasil e política, sai Lula, entra Haddad, Bolsonaro cresce alguns pontinhos, ganha sim com a facada, o que não me faz em nenhum momento tentar pensar em teoria da conspiração de que foi forjado o atentado. E realmente já se começou a pensar, porque falta menos de um mês para isso, já se começou a pensar em como vai funcionar o cenário político brasileiro com Jair Bolsonaro vencendo o primeiro turno. Ele não vai vencer no primeiro turno, tá? Já se começa a pensar, droga, não dá pra fazer essa manobra radical que eu ia fazer aqui não. Então agora vou ter que vir aqui, ó, pela Jureia direto. Faz um tempinho, né, que eu não venho por aqui. Já dirigi uma dessa. Meus bicos lá com o Fabrício. Carrão da hora, já até viajei com uma dessas, viajamos para Pirassununga, pegar um móvel lá na Reni. É isso, gente, boa sorte para nós. Talvez a minha preocupação seja só fruto da fase de mental que eu me encontro, eu vejo muita gente tranquila e calma. Eu vejo muita gente não perceber o perigo de discursos de ódio. Mas enfim, eu também vejo pessoas temerosas como eu. Enfim, quem vai estar certo, eu não quero estar certo, eu só quero, se for melhor para todos nós, que eu esteja completamente errado sempre. Tá bom? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bom dia, até mais.